Boa tarde a todos. Estou muito feliz de começar um projeto aqui novo, que é um podcast, que é o Além da Balança, porque não é só a balança que importa, às vezes é o que menos importa, importa muito mais a mudança que esse paciente vai apresentar de mentalidade, de constituição corporal, de autoestima, de saúde, de prevenção cardiovascular. E hoje eu trouxe aqui comigo para falar um pouco sobre nutrição, emagrecimento, sobre as canetas emagrecedoras, tipos de dieta, nutrição comportamental. A nutricionista, uma das nutricionistas que eu gosto muito aqui em Goiânia, que é a nutricionista Pablino do Vale. Queria que você se apresentasse e falasse o que você mais pega aqui no consultório, qual que é a sua linha de tratamento. Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje com o Heitor. A gente já trabalha em conjunto. Eu sou nutricionista, formada já há 17 anos, tenho algumas especializações, trabalho com oncologia, com renal, mas trabalho muito com emagrecimento. E eu acredito que um trabalho em conjunto faz toda a diferença para a gente ter um resultado com excelência. Muito bem. O primeiro tema que eu queria pegar aqui era um que a gente estava conversando agora aqui nos bastidores, né? Que eu falo assim que eu tenho uns 10 passos para um emagrecimento saudável, sustentado, duradouro, e que eu estava fazendo uma aula aqui essa semana e na verdade viraram 15 passos. E para mim o passo número 1, talvez vai ser 0 na minha aula ali, né? Que é o passo primordial, seria a motivação, que é a vontade desse paciente emagrecer. Porque a gente sabe que você que lida com emagrecimento há mais tempo, inclusive, do que eu tenho 7 anos de prática aí de nutrólogo, você tem 17. A gente sabe que a motivação é o principal fator ali, talvez determinante, se esse paciente vai chegar ali na meta ou não. Porque se ele não tiver força de vontade, ele não vai chegar lá. Porque a gente sabe que é antifisiológico esse mecanismo de emagrecimento. Exatamente. E essa motivação, eu falo muito com meus pacientes que é uma virada de chavinha. Ela tem que ter um objetivo, uma vontade interna e não adianta. Não adianta a esposa querer que a pessoa emagreça, não adianta o médico querer, não adianta os exames mostrar que ele precisa emagrecer se ele não toma essa consciência. Então, o primeiro passo é querer, né, doutor? E depois vem os outros passos que a gente vai caminhando junto. Com certeza. A gente estava brincando aqui, eu acho que é uma coisa importante. Eu vou dar 2 exemplos aqui de falta de motivação, que acontece muito no consultório, e de uma motivação extrema, né? A falta de motivação é que é aquele paciente que chega no consultório e você pergunta o que ele está fazendo ali, qual que é o objetivo dele, ele fala, minha esposa que marcou para mim. Ele tá com uma barriga muito grande, ele tá com obesidade, às vezes até grau 2, nem é grau 1 mais, e fala, não sei, a minha esposa marcou, eu vim aqui. Esse paciente, ele tende a ter um fracasso muito grande. Se ele tiver sucesso, eu ficaria surpreso. E o outro lado, o lado extremo, é aquele paciente, assim, que aconteceu um evento muito catastrófico na vida dele, e é o exemplo mais, assim, comum que a gente acontece, é aquele cara que separou da esposa e passou aquela fase do luto e fala, poxa, a minha esposa me largou por um cara mais magro, mais bonito, ou tô dando um exemplo assim de um chifre, né? E eu quero mostrar pra ela que eu vou ficar mais bonito que aquele cara. Tô com 140 quilos, eu vou pra 80 quilos e eu vou ficar mais bonito que aquele cara. Essa é a motivação extrema. Esse cara vai ter sucesso. Esse cara aí você vai postar ele na rede social, que ele vai ser um case de sucesso. E acontece muito no seu consultório também, né? É a piadinha, né, que todo mundo fala. Separou, ficou bonito, né? Mas é verdade, porque quando a pessoa tem um caso extremo, ela começa a olhar pra si. Então, a autoestima começa a ficar, opa, peraí, o que tá de errado? O que eu posso melhorar? Então, a separação, apesar de realmente ser trágica para todos, né? Ninguém casa pensando em separar. Mas no momento que você separa, mexe com o seu emocional e mexe também com a sua autoestima. Fala, peraí, tô cuidando da minha saúde, não tô? Tô bonita, eu olho no espelho e eu fico satisfeito. Porque não é seguir o padrão do Instagram, né? É olhar para o espelho e tentar sempre buscar a sua melhor versão. E olha o outro exemplo aqui que chegou hoje, que é até uma amiga médica, é uma paciente minha, colega de turma. Ela veio hoje após 8 meses sumida. Ela estava tendo um bom resultado, ela acompanhou comigo por volta de 5 meses ali do ano passado, até maio. Então ela voltou hoje após 8 meses. E nesses 8 meses eu não tive notícias, né, do que ela fez, do que ela não fez. E ela tá há 5 meses usando o Monjaro, chegou numa dose
que eu considero alta, intermediária alta, 10 miligramas, já está no segundo mês de 10 miligramas, com um peso, ela não tem uma obesidade, ela tem um sobrepeso leve. A gente vê muito isso também na prática clínica. E ela chegou incrivelmente um pouquinho pior do que ela estava em maio do ano passado. Ela não perdeu peso na balança, ela perdeu massa magra e aumentou um pouco de gordura. E eu falei, você fez algum acompanhamento nutricional com alguém nessa época? Você seguiu as orientações alimentares que eu tinha feito? Não segui nada. Então, queria que você comentasse aqui, que você pega muito isso, o que é usar caneta sem estratégia nutricional? Dá certo ou não? Então, tema polêmico, né? Hoje as canetinhas estão aí no mercado. Elas vieram para ficar e elas vieram para ajudar o emagrecimento. Aqui eu sou super a favor, desde que seja bem indicada, tá? Então, o que a gente vê, como o caso da sua paciente, que não tem resultado, a gente também vê pessoas que têm resultado, mas é um resultado muito ruim, que é um resultado onde a gente já sabe, por comprovação científica, que 40% do peso perdido daquela pessoa que não faz a dieta, que não treina, que não segue as orientações, que começa com doses erradas, que eu acho que o doutor deve ver isso muito no seu consultório, que às vezes uma pessoa chega, nossa, já comecei, e comecei com uma dose alta e tá passando mal, não, vou desistir, ou enfim. Então essa pessoa perdeu 10 quilos, vamos supor, desses 10 quilos, 4 quilos é massa magra. Gente, para ganhar 1 quilo de massa magra é difícil, principalmente depois dos 40. Imagina perder 4, né? 4 quilos sendo massa magra, sendo que essa pessoa perdeu 10. Então, a gente tem esses dois cenários. Quem gasta todo o seu dinheiro, porque não é barato, né? É uma medicação cara. Fica frustrado, porque tá vendo ali outras pessoas que comparam. Nossa, mas fulano, meu amigo, meu vizinho, perdeu muito peso, tá muito bonito, tá satisfeito. Mas não está fazendo a tarefa de casa, está só comprando a medicação e não está fazendo nem dieta, nem exercício e muitas vezes nem tomando a medicação da forma correta. Então, e por que eu te chamei aqui hoje? Exatamente porque o passo 2 do meu processo de emagrecimento é a dieta. Para mim, a dieta é o segundo passo mais importante. Eu falo do meu exemplo, pouca gente sabe, mas eu sou médico também da polícia, eu sou médico oficial e eu tive um curso de formação ali muito pesado. Fisicamente, mentalmente, ele durou 4 meses. E nesses 4 meses eu tava com um peso muito legal, tava melhor do que eu tava hoje, percentual de gordura de 10%, 11%. E praticamente eu não tive tempo de fazer atividade física. E foi um experimento social para mim. Eu falei, nossa, e lá tinham algumas atividades ali muito mais aeróbicas, mais musculação, não fiz praticamente nada, chegava muito cansado, tinha que trabalhar, dupla rotina, né? Dupla jornada. E tava fazendo um tênis ali no primeiro mês, 2 vezes a semana, tive que parar. Ou seja, eu falei, nossa, eu vou virar uma bola, o que eu vou fazer? Eu falei, vou segurar a alimentação. E sem remédio, não só no mental. Gente, o meu resultado em 4 meses e meio, eu falei, nossa, eu vou perder muita massa magra. Foi melhor, eu fiquei um pouquinho abaixo de gordura e mantive massa magra. Eu não acreditei. Eu fiquei melhor do que eu tava, porque a alimentação é o que manda. Sem alimentação ajustada, esse paciente ele não vai ter resultado ou vai ter um resultado pior. E aí eu dei um exemplo extremo, que sem atividade física de musculação, sem muita suplementação, tomava creatina meio irregular, um whey meio irregular, e eu tive um resultado bom porque eu segurei a boca. 80% do nosso resultado é alimentação, não tem jeito. Então, quando a gente ignora esse passo que é o mais importante, a gente não vai chegar no nosso objetivo. Então, hoje a gente pode, mudando a alimentação, conseguindo atingir a meta proteica, ganhar massa magra. E às vezes sem treinar o quanto você treinava antes. E mesma coisa o contrário. Vocês já foram na academia e viram aquelas pessoas mais cheinhas, gordinho, que você vê, nossa, mas tá treinando tanto, o bichinho é o que mais treina, mais malha e não tem resultado. Porque não faz correto a alimentação. É o paciente que eu chamo de furdo, né? E eu tenho muitas vezes um paciente desse na polícia. É um paciente que ele é forte, mas gordo. Ele tem muita massa magra, mas ele tem uma barriga muito grande, geralmente acima de 110, 120 centímetros de circunferência abdominal. Por quê? Porque ele não faz um aeróbico de alta intensidade adequado e não controla
a dieta, não faz uma dieta com baixo índice de carboidratos ali, que eu acho que é... E uma dieta com restrição. Ele acha que ele tem que comer muito, porque senão ele vai perder muita massa magra e faz tudo da cabeça dele, E né? ele tem que comer muito, porque acha que ele treina muito e aí o cálculo é dele. A conta não fecha, não, né? Ele fica com superávit ali calórico quando você vai fazer ali. Ele acha que tá gastando mais do que ele tá gastando. A grande maioria dos pacientes é assim. Eu faço uma dieta de 2.000 calorias, porque eu gasto 2.400. Na verdade, ele gasta menos do que ele acha e ele come mais do que ele também tá achando na dieta ali, não é isso? Porque assim, a grande maioria das vezes, o que a caneta ajuda, né? Então, eu sempre falo para os pacientes. A caneta, ela vai ajudar você a seguir aquela dieta prescrita de forma mais certinha ou até um pouquinho menos. Eu prescrevi uma dieta de 1.500 calorias, ela vai te ajudar a cumprir o combinado. Porque sem a caneta, algumas pessoas, ou a grande maioria, talvez ele tá achando que tá comendo 1.500, mas ele tá comendo muito mais do que 1.500, não é isso que acontece? É o que acontece. E a caneta, ela tem várias vantagens, né? Porque ela consegue trabalhar na nossa fome e saciedade, né? Então, aquela pessoa, ela consegue ficar menos compulsiva. Aquele docinho ou a cervejinha, ela consegue negar quando precisa. Ela também consegue ela retarda o esvaziamento gástrico. Então, aquela pessoa ela se sente cheia. Qual que é o problema? Inclusive, pode ter sido da sua paciente. Ela usou por 8 meses a caneta, não teve resultado. Por quê? Porque muitas das vezes ela está comendo alimentos que são pequena quantidade, mas alta densidade calórica. Então, ela come ali uma pasta de amendoim misturada com alguma coisa, um leite condensado, um sorvetinho, e fica longos períodos sem comer, tá? A caneta, ela não vai conseguir resolver todo o problema. Então, a gente mudando. E isso mesmo, independente, caneta ou sem caneta. Se eu mudo a composição da dieta, não é comer menos, é comer melhor. Dá para comer muito, tanto que os pacientes falam geralmente na minha dieta. Nossa, eu tô comendo mais do que eu comia antes e tô emagrecendo. Como que isso tá acontecendo, né? Não, e assim, o dela foi muito... Ela fez tudo que eu tinha recomendado, mas só que ao contrário. Porque ela já fazia uma rotina ali de mãe. Você é mãe também, você sabe. Ela tem uns filhos pequenos. Aquela rotina louca ali de sair de casa ali, esbaforida, acordou tarde, não teve tempo de preparar. Então, ela fazia já meio que um jejum intermitente ali. Então, ela é daquelas que não toma, ou porque não gosta, ou porque não tem tempo, não toma o café da manhã. E aí, com essas doses do Mounjaro, e não te contei da maior. Além do Mounjaro, ela estava usando o Contrave em dose máxima. Então, 2 remédios potentes na inibição do apetite. Ou seja, de manhã ela tinha 0 fome, aí ela estava comendo menos do que ela comia no almoço. À tarde, ou ela passava sem nada, ou comia um carboidrato, uma coisa de alta densidade calórica, tipo um pão de queijo, um bolo. E à noite também, segundo ela, menos calorias. Mas ela ficou exatamente no 0 a 0 para pior. Ou seja, ela ficou longos períodos do tempo sem alimentação e com a carga proteica, uma ingesta proteica baixa, que é o que mais queima também massa magra nesse processo aqui com as canetas. E faz atividade física de forma regular, umas 5 a 6 vezes por semana, sabe? Ok. Então, provavelmente ela também mexeu no metabolismo dela, né? Toda vez que a gente faz restrições calóricas, né? Dietas malucas, isso vai ter uma consequência, né? O corpo, ele é muito inteligente. Eu falo assim, qual que é a intenção do corpo, né? Deus fez o quê? Ele quer que a gente sobreviva. Então, se eu faço restrições calóricas radicais, a tendência é o meu metabolismo ir lá para baixo. E aí você vai fazer uma bioimpedância, né? No caso, tenho certeza que você fez, ela tá lá abaixo, o metabolismo dela tá lá baixinho. Então ela engorda com pouca coisa mesmo. Esse tipo de pessoa, às vezes a gente precisa aumentar a caloria da dieta, muitas das vezes. Fracionar as refeições. Nossa, mas precisa fracionar, né? Jejum intermitente não é maravilhoso? Não é para todo mundo. Nenhuma estratégia é para todo mundo. Jejum intermitente é maravilhoso para algumas pessoas. Para esse tipo de pessoa, dessa mulher que tem uma vida tão corrida, que não come nada, quando dá tempo, come pãozinho de queijo, ela não consegue emagrecer. Fora que os hormônios dela devem estar todos alterados e também deve ter uma resistência insulínica associada. Quando você fala do jejum intermitente, eu tenho muitos pacientes que chegam lá me perguntando e que fazem jejum intermitente. Aí eu brinco com eles, eu falo, eu só tenho um paciente que faz jejum intermitente, que ele é melhor fisicamente do que eu. E ele realmente é melhor que eu. Ele é 7% de gordura. Porque ele faz direito. Porque o que acontece na maioria das vezes?
O jejum intermitente ele foi feito para você fazer de manhã. Então, muita gente erra, acha que é outros horários ali. Vou ficar sem o café da manhã, vou almoçar mais tarde. Só que durante o período de alimentação, vamos supor que ele tem que comer 1.200 calorias. O que acontece na maioria das vezes é que naquele período de 6 horas, mesmo ele fazendo 18 horas de jejum, ele come 1.400, 1.500. Ele não vai emagrecer mesmo comendo só 6 horas, porque ele está comendo mais calorias do que ele precisa. Era melhor ele comer de forma equilibrada 1.200, ele ia ter um resultado melhor, ia sofrer menos, ia ter. Aí eu sempre falo, o paciente chega muito descompensado, muito obeso, e fala, tá adiantando? Tipo assim, olha como você está. Você acha que tá dando certo? Tá funcionando? Tá funcionando? Se tivesse dando certo, você não tava aqui. A dieta que eu costumo orientar e passar lá no consultório é sempre uma dieta equilibrada. Eu gosto de 4 refeições diárias. Eu não acho que tem uma dieta melhor que a outra, mas é o que eu gosto ali, de mais ou menos numa linha mais low carb, mais assim, equilibrada, sem dietas malucas. E é uma dieta que o paciente é mais uma reeducação alimentar que ele consiga seguir a longo prazo. Eu sou dessa linha, eu não gosto de fazer, porque tem muita nutricionista, e você vai saber bem melhor que eu, que fala, eu quero um resultado mais rápido, eu vou secar esse paciente, faz aquela dieta de 1 mês ali pro paciente comer só coisas verdes, por exemplo, vegetais verdes ali, né? E aí realmente o paciente vai perder muito, mas é sustentável? Vai ter reganho. Vai ter reganho. E assim, o que acontece? Na grande maioria das vezes, esse paciente, às vezes, ele vai abandonar o tratamento. Ele vai chutar o pau da barraca, porque depois de um mês ali, a fome vem pesada depois. Como é que é a sua experiência aí com esse paciente? Eu acho que é aí que uma boa nutricionista ela vai atuar, né? Porque assim, não é à toa que a gente fica 1 hora com o paciente ali conversando. O que você gosta? O que você não gosta? O que você aceita? O que você não aceita? Qual o horário que você tem mais fome? Porque quando você pega essa dieta, né, que não é uma dieta igual para todo mundo, que não é uma dieta do Google, do chat, e você pensa, nossa, mas ele não gosta de ovo. Não tem como eu colocar ovo. Não tem como eu colocar ovo. Mas eu tenho vários alimentos proteicos que eu posso substituir e fazer dar certo. Então, quando eu faço uma dieta que combina com aquela pessoa, né, ela vai seguir pro resto da vida. E aí ela vai manter essa perca de peso. Dieta radical, além de baixar metabolismo, vai ter reganho porque ela vai desistir. É muito legal você falar isso, porque assim, eu já peguei vários pacientes falando, doutor, mas eu falei para o nutricionista que eu não gostava desse alimento, ele tá na minha dieta. Eu falo, amigo, você não vai precisar comer nada que você não gosta. A gente hoje tem uma coisa chamada lista de substituição, tem vários alimentos. Não gosta de ovo, você não vai ter ovo na sua dieta. Não tem por que você comer uma coisa, porque a gente tem que fazer o paciente entender que não é uma coisa para 1 mês. É uma coisa para ele levar para a vida, né? Então, assim, ninguém é obrigado a não comer o que não gosta. Mas... Eu odeio brócolis e couve-flor, eu não como. É praticamente uma das 2 coisas ali de vegetais, legumes que eu não como. Eu não como, e eu como todos os outros, então não tem isso na minha dieta. O paciente, ele se sente lesado quando você fala pra ele, eles falam pra gente, tipo, olha, eu não como banana. A única fruta que eu não como é banana. E aí o café da manhã é uma panqueca de banana. Poxa, você não escutou, você não prestou atenção, né? O chat, ele vai conseguir fazer dieta, tudo. Só que ele não vai conseguir ter esse tete a tete. Não, ele não gosta de banana, não vai ter banana. É lógico que existem negociações no meu consultório, né? Eu falo muito, você não gosta de banana, mas você precisa comer fruta, né? Quando a gente é criança, a gente ainda dá birra, né? Eu não gosto de nada. Mas quando a gente fica adulto, tem coisa que a gente faz porque gosta e tem coisa que a gente faz porque tem que fazer. Então, tem negociação. Uma das grandes, assim, também problemas que essa paciente teve também, eu não lembrava disso, e hoje eu perguntei ativamente, ela não gosta de nenhuma fruta, 0. Então, quando o paciente não gosta de nenhuma fruta, mas principalmente quando ele não gosta de nenhuma verdura, legume, eu já peguei paciente super restritivo, você também deve pegar muito mais do que eu, aí é muito difícil, porque para dar saciedade no almoço e no jantar, só com carboidrato e proteína e uma gordura boa, às vezes fica muito difícil, porque a gente precisa das verduras e legumes, além das fibras para saciedade, oligoelementos, micronutrientes, as vitaminas, né? Tudo isso. Mas pensa, eu fazer um prato de 450 gramas só de arroz e feijão e carne. É muito difícil. Ou 450 gramas tendo 150, 200 gramas de verduras e legumes. A caloria e a qualidade nutricional muda muito. É nessa hora que a gente bate a cabeça, né? De algumas pessoas que realmente não vão abrir mão e não vão aceitar nada.
E aí fica muito difícil mesmo. Fica muito difícil. Às vezes tem que entrar suplemento ao invés de alimento, porque você não come nada. Fibra alimentar, né? Vai gastar dinheiro com suplemento. É complexo vitamínico. Mas eu sempre tento reeducar, porque a gente tá ali para tentar reeducar. A não ser casos extremos, né? A gente tenta fazer combinados que essa pessoa comece a comer um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra. Saiu um estudo, que foi até recente, foi ano passado esse estudo, onde eles colocaram 2 grupos de pessoas comendo a mesma coisa, a mesma quantidade, as mesmas coisas. Só que um grupo comia primeiro a salada e depois os outros alimentos. E o outro comia do jeito que quisesse. Essas pessoas que comeram primeiro a salada, elas tiveram um emagrecimento mais eficiente. Por quê? Eu gosto de fazer analogias. A salada, ela vai funcionar como uma peneira. Primeiro que ela vai pegar aquela alimentação, vai absorver a gordura e mandar para as fezes. Segundo que ela vai preencher aquele estômago. Então, eu vou ter mais saciedade, eu vou conseguir... o meu cérebro vai conseguir falar, opa, filhinha, você está satisfeita, né? Porque você vai comer, vai mastigar, vai dar tempo. Quando tem só arroz, feijão e carne, não tem jeito. A quantidade vai ter que ser maior. Agora eu queria comentar um pouquinho sobre as canetas e os alimentos ali que a gente deve evitar ali para questões de sintomas, né? Então a gente sabe que as canetas retardam o esvaziamento gástrico, lentificam o intestino. Então eu gosto de fazer algumas estratégias alimentares e orientações nutricionais. Eu vou falar algumas e você pode também complementar. Então esse paciente, alimentos que não vão cair bem para esse paciente, né? Então, alimentos gordurosos, o estômago vai estar lá lentificado. Se você comer alimento gorduroso, você vai passar mal. Refeições muito copiosas, muito cheias. Aquele paciente que tem uma fome emocional, que tem um olho maior que a barriga, que aí as canetas às vezes não tratam isso, a gente precisa de remédio realmente de inibição central do apetite. Então, aquele paciente ali que tá cheio e continua comendo, mesmo com mojar, esse paciente vai passar mal. Paciente às vezes com laticínio ali mais gorduroso, ali um leite integral, um industrializado, ele também vai passar mal. E o que mais que você pode falar ali de canetas e alimentação só te ali? Complementando, né? Essa questão da fome emocional, imagina, hoje o paciente come ali 800 gramas de comida no prato ali no almoço, né? Ele pesa, vamos supor, que ele foi num restaurante por quilo, deu 800 gramas. De repente, de um dia para o outro, ele não tem mais apetite, mas ele lembra que ele come 800 e ele vai tentar comer aquilo ali. E aí ele vai passar mal. Ele não vai conseguir. Para começar esse esvaziamento ser tão lentificado, a comida vai parar ali. Então, ele tem que começar a ter consciência. Até a gente trabalha isso no consultório, de explicar para ele. Agora tem uma medicação, você não tem necessidade de comer essa quantidade. Por isso que é importante ter uma dieta. Até para ele, nossa, é seguro eu comer essa quantidade bem menor. Passar de 800 para 400 que seja. É legal, então, por isso que o acompanhamento ali multidisciplinar, igual, eu acho que é o melhor dos mundos quando o paciente, ele tem problemas graves, assim, em todas as áreas ali importantes. Por exemplo, ele tem problema psicológico grave, seja uma depressão, alguma coisa, eu gosto de ter um psicólogo do lado. Ele tem problemas alimentares ali, a dieta para ele tá muito ruim, eu gosto de ter nutricionista junto. O ideal é todos terem, a gente sabe que às vezes financeiramente não é tão viável, mas eu gostaria sempre de ter profissionais capacitados juntos. Eu acho que o sucesso terapêutico é muito maior quando se tem uma equipe mais completa. Com certeza. Eu acho que o multidisciplinar, cada um específico em uma área, faz aquele paciente ser muito mais bem assistido. Agora, assim, pra gente terminar, que é uma coisa assim muito frequente no meu consultório, acredito que também no seu. Quem está usando caneta, principalmente as mulheres, mas acontece como queda de cabelo, mesmo não usando hormônio. Acontece demais. E na minha opinião, também quero ver a sua, é muito pela desabsorção ali que as canetas causam em relação aos micronutrientes, oligoelementos. E também tem a questão do emagrecimento em si, que a pessoa está emagrecendo, não vai sobrar energia, vitaminas para pele, cabelo e unhas. Quero saber da sua opinião aí a respeito desse tema aí, que é bem importante. Concordo, mas também tem outra questão, né? Aquela pessoa que está usando a caneta, ela está fazendo um efeito grande na sua fome, pensa comigo, ela vai comer o quê? O mínimo. Então, ela não vai conseguir bater as metas de fibra, de micronutrientes, a quantidade. Ela não vai conseguir comer um pratão de salada. Ela, muitas vezes, vai esquecer da fruta.
Lá, de vez em quando, ela vai pôr a fruta bater no whey. Ela não vai, vontade de passar ali, comer uma laranja, passar ali, pegar uma banana no cacho de banana. E aí a gente começa a ter deficiências. E o corpo também, toda vez que a gente tem um emagrecimento muito acelerado, é uma deficiência, né? Ele assusta. E o cabelo é o menos importante para ele. Cabelo, unha, cabelo é onde... Tanto é que, assim, mulheres amamentando, mulheres depois que tem neném, tem queda de cabelo. Por quê? Porque todos os nutrientes estão para aquele bebê, estão para a produção de leite. É o principal ali, é o objetivo do corpo. Emagreço muito, eles vão dar outras funções, para os nossos órgãos funcionar direito, não é o cabelo, tá preocupado com o cabelo. Exatamente, os órgãos vitais vêm em primeiro lugar, então assim, no processo de emagrecimento que não é fisiológico, o corpo interpreta que você tá doente e ele vai poupar, vai dar energia para os órgãos, para o corpo não morrer. Então é cérebro, é coração, é pulmão, é fígado, rins e intestino. E aí a parte periférica aí inclui a musculatura, fica muito prejudicada de nutrientes. Então, se você já está comendo menos, está entrando menos nutrientes. Se o menos nutrientes que você está comendo, uma parte não está sendo absorvida por desmotilidade gastrointestinal provocada pelo remédio, por desabsorção e os outros mecanismos ali que as canetas produzem, vai sobrar menos ainda. Então, o músculo também entra nesse processo aí de falta de energia e de nutriente. E se você não faz atividade física, ele vai entrar mais ainda nesse catabolismo muscular. Se você fica muitos períodos de jejum, igual a grande maioria faz, só almoço e jantar, que para mim é o pior esquema alimentar do mundo. Quando chega um paciente desse jeito no consultório, quer morrer, e eles geralmente chegam com peso muito alto. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. O que eu faço geralmente para os pacientes? Pode ser desde um polivitamínico comercial comum, para um paciente bariátrico, um paciente pode ser desde um centro AZ, mas eu gosto de fazer os exames e fazer as reposições ali de forma isolada, individualizada, não só manipulada, mas às vezes individualizada ali, conforme as necessidades mesmo. A B12 está muito baixo, o ácido fólico está muito baixo, às vezes eu reponho isolado, porque às vezes você repõe um complexo vitamínico ali que tem muita coisa, junto com os outros remédios, às vezes a absorção não fica tão legal, um compete com o outro, acaba que às vezes a resposta não é tão boa. Na minha experiência prática, o cara tá com deficiência de B12 e de D. Aí se eu der um polivitamínico, às vezes a dose também vai ser menor. E às vezes tem outros oligoelementos ali competindo, não vai subir tanto se eu der de forma isolada. Então acho que a medicina e a nutrição de forma mais personalizada também vai ajudar mais esse paciente. Com certeza. Eu pego muito paciente no consultório com polifarmácias, para começar, né? Que vão na farmácia e compram vários vitaminas de A a Z e que estão com deficiências nos exames. Então, assim, eu não gosto, tá? Eu gosto de individualizar, mais individualizar também, dar uma olhadinha. Às vezes é só a D que precisa, às vezes é B12, mas você faz de uma forma mais individualizada e com doses corretas. A dose baixinha ali do A a Z, competindo um com o outro, não resolve nada, não resolve o problema. Para finalizar aqui, queria agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi um primeiro de muitos aí da gente falar de nutrição, emagrecimento. Como eu falei, é o pilar número 1. Eu falo que eu tenho a motivação seria 1 ou 0, mas eu tenho um tripé básico do emagrecimento que eu falo para o paciente. Para ele se manter magro após emagrecer, ele precisa desses 3 bem ajustados, que é a dieta regulada, assim, adequada para as necessidades diárias dele, treino, atividade física de forma regular e de alta intensidade, lógico, adequada à idade, às condições dele, e um sono regular. Eu acho que é o tripé básico de todos. E aí talvez a quarta coisa seria ali a parte hormonal funcionando bem. Não só hormônio esteroide, mas o hormônio da tireoide, cortisol, tudo ali. A orquestra hormonal de uma forma que seria a cereja do bolo. Mas o tripé básico, se o cara não tem isso ajustado, ele vai reengordar, com certeza. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição. E quando a gente trabalha em equipe, visando a saúde do paciente, visando o emagrecimento saudável, esse emagrecimento, ele vai continuar e a gente não vai ter efeito rebote.